Envelhecer é um processo natural para todos, até mesmo para os astros do rock. Anos vivendo no limite, com muita festa e turnês sem fim, podem cobrar seu preço. Alguns acabam não se cuidando como deveriam. Vamos dar uma olhada nos rockstars mais icônicos de antigamente e observar como eles mudaram com o tempo. A estrela do rock Ann Wilson sofreu com piadas sobre seu peso desde pequena, e essa situação não mudou quando ela se tornou adulta. Nos anos 80, com o renascimento da banda Heart, os diretores da gravadora insistiam para ela perder peso e passaram a focar mais em sua irmã Nancy durante as gravações dos videoclipes. Cansei disso tudo e dos problemas que isso trouxe para a banda. Era como se minha aparência fosse um problema. Ann enfrentou crises de pânico e teve problemas com alcoolismo e cocaína ao longo de sua trajetória. Em 2002, ela optou pela cirurgia de redução de estômago, buscando superar a luta contra a balança e a insatisfação com sua imagem. Felizmente, Ann Wilson mantém-se sóbria desde 2009. Vince Neil, o vocalista do Motley Crue, era um dos que mais aproveitavam a vida louca do rock. Mas em 1984 sua vida mudou, quando se envolveu em um acidente fatal, levando à morte do baterista do Hanoi Rocks, Nicholas Razzle Dingley. Eles tinham saído de uma festa do Motley Crue de carro para comprar mais bebidas. Na volta, com Vince dirigindo embriagado, ele colidiu com outro carro, matando Nicholas e ferindo gravemente outras 2 pessoas. Seus problemas com a bebida acabaram afetando seu trabalho, o que o levou a ser demitido da banda em 1992. Anos depois, em 1997, Vince retornou ao Motley Crue, mas sua aparência já não era a mesma, principalmente por causa do aumento de peso. Em uma tentativa de mudança, participou de um reality show em 2005, onde parou de beber e comer besteiras, além de fazer várias cirurgias plásticas. Infelizmente, essa fase saudável não durou muito, e Vince voltou a ganhar peso e foi preso por dirigir embriagado mais 2 vezes. Seu problema com álcool continuou afetando sua performance, a ponto de perder a voz em um show em 2021. Ele até tentou se preparar com a ajuda de profissionais para a turnê de 2022 do Motley Crue, mas ainda assim enfrenta problemas de saúde, chegando a ser visto usando playbacks nos palcos. Em 2011, Axl Rose, o vocalista do Guns N' Roses, virou assunto na internet após surgirem fotos suas que mostravam um aumento significativo no seu peso. O apelido Gordo Axl pegou rápido entre os fãs, que criaram várias montagens do cantor com frases engraçadas. Essas imagens se espalharam rapidamente pela internet, mas a brincadeira durou pouco. Axl ficou bravo e tentou, através de seus advogados, remover as imagens dos motores de busca, o que só fez com que mais gente visse os memes. Ainda assim, ele está bem melhor hoje em dia do que estava há alguns anos, provavelmente porque nunca teve problemas com drogas ou álcool, diferente do próximo músico de quem vamos falar. O guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, é um exemplo real do quanto o abuso de drogas e álcool pode prejudicar uma pessoa. Em vez de parecer apenas uma versão mais velha de si mesmo, ele está quase irreconhecível, como se fosse outra pessoa. Pode ser difícil de acreditar, mas houve um tempo em que Richards era um jovem bonito, com pele lisa e cabelos não afetados pelo estilo de vida agitado do rock and roll. Infelizmente, devido ao uso prolongado de cocaína e heroína, esses dias acabaram, e agora o Richards tem rugas profundas e olhos cavados. Um roqueiro que superou o vício e voltou melhor do que nunca foi James Hetfield, vocalista do Metallica. Assim como muitos adeptos do metal dos anos 80, ele era conhecido pelo seu cabelo excepcionalmente longo. Em 1996, James decidiu fazer uma grande mudança e cortou o cabelo bem curto pela primeira vez. Apesar das críticas, ele manteve o cabelo curto até hoje. Porém, sua aparência em 2019 causou preocupação entre os fãs, pois ele estava visivelmente mais gordo e com aspecto doentio, o que fez muitos pensarem que ele poderia ter voltado a enfrentar problemas com o vício, depois de 15 anos de sobriedade.
Algumas semanas após essa especulação, o Metallica revelou numa carta que James tinha retornado à reabilitação, resultando no cancelamento de uma turnê esperada na Austrália e na Nova Zelândia. Por sorte, ele se recuperou e agora se mostra mais feliz e saudável do que nunca. Ele perdeu peso significativamente e até desenvolveu músculos, sem falar que seus cabelos agora estão brancos, o que lhe dá uma aparência digna de um músico com sua trajetória. Falando em vozes icônicas, Ozzy Osbourne pode ser o príncipe das trevas, mas nos anos 70, quando estava com Black Sabbath, ele parecia muito mais simpático. O cantor usava roupas de cores suaves, tinha cabelos castanhos volumosos e um olhar calmo e convidativo. Porém, quando começou sua carreira solo, Ozzy mudou completamente sua imagem. Com muitas tatuagens, ele passou a usar somente roupas pretas e nunca deixava de usar seu famoso delineador. Infelizmente, ele teve que encerrar sua carreira de shows em 2023, devido a problemas de saúde que o impedem de subir ao palco. Atualmente, Ozzy é frequentemente visto em sua cadeira de rodas ou apoiado em sua bengala, após passar por várias cirurgias, tratamentos e fisioterapia. Ainda assim, ele conseguiu viver mais que muitos de seus colegas que também levaram uma vida de excessos. Uma análise genética em 2010 revelou que Ozzy é um mutante genético, o que explica sua resistência a um estilo de vida de excessos. Ele retornou recentemente para a Inglaterra, onde é celebrado como um verdadeiro ícone, assim como o próximo cantor da nossa lista. O vocalista dos Sex Pistols, Johnny Rotten, ganhou esse apelido nos anos 70, algo semelhante a Joãozinho Podre, por não cuidar da higiene bucal, ao ponto de seus dentes ficarem acabados. Mas hoje em dia seu sorriso está bem melhor. O músico, que está com quase 70 anos, gastou $22 mil para consertar seus dentes em 2008. Ele explicou que seus dentes estragados estavam causando infecções gengivais sérias, que estavam intoxicando seu organismo e o deixando gravemente doente. Porém, uma semana depois de colocar os dentes postiços, ele quebrou um dente da frente com uma semente de cereja. Johnny decidiu viver com a falha, para evitar mais cirurgias dolorosas na gengiva. Em 2021, ele confessou estar falido após perder um processo judicial. Ele tentou impedir que a música dos Sex Pistols fosse usada na série Pistol do Disney Plus, alegando que isso desrespeitava o legado da icônica banda punk. Johnny é considerado um dos cantores mais polêmicos dos anos 70. Agora vamos falar sobre Marilyn Manson, um dos cantores mais polêmicos dos anos 90. No começo dos anos 2000, muitas pessoas o viam como uma encarnação real do anticristo, muito por conta de sua figura esquelética e pele extremamente pálida. Marilyn ficou longe dos holofotes na maior parte dos anos 2020, mas suas últimas aparições mostraram que ele não tem se cuidado bem. Ele estava visivelmente mais inchado em sua última turnê solo, e seus shows foram marcados por vários momentos constrangedores, com o público frequentemente pedindo reembolso. A situação ficou tão grave que até o seu ex-guitarrista Wes Borland manifestou preocupação, fazendo um apelo público para que Marilyn se cuidasse melhor antes que fosse tarde demais. Em 1984, apenas Grace Slick e Paul Kantner permaneciam na formação original do Jefferson Starship, até que Paul deixou a banda por não concordar com a direção artística. Com a mudança de nome para Starship, a banda alcançou um sucesso sem precedentes na época dos videoclipes. Porém, havia sempre a questão dos fãs, divididos, se perguntando se eles tinham se vendido. Cansada das exigências de gravar e viajar em turnê, Grace Slick decidiu pendurar as botas em 1998, declarando em um programa de TV que roqueiros com mais de 50 anos ficam ridículos no palco e deveriam se aposentar. Ela não escondeu seus problemas com alcoolismo e as vezes que precisou de reabilitação. Em 1978, o Jefferson Starship teve que cancelar um show na Alemanha porque Grace estava muito bêbada para se apresentar, o que causou uma confusão. Na noite seguinte, ela continuava bêbada no palco e hostil com a plateia e seus colegas músicos. Ela deixou a banda no dia seguinte e só voltou em 1981.
Grace foi diagnosticada com diverticulite em 2006, após complicações de uma cirurgia inicial. Ela fez uma traqueostomia e ficou em coma induzido por 2 meses. A música Under the Bridge foi inspirada nas experiências pessoais do vocalista Anthony Kiedis com a compra de heroína. Seu pai era traficante e começou a dar maconha e cocaína para ele aos 12 anos. Anthony até foi demitido do Red Hot Chili Peppers uma vez por faltar shows para comprar drogas. Ele também é conhecido por ter sido muito mulherengo, e em sua autobiografia de 2005, afirmou que houveram anos em que ele dormiu com mais de 100 parceiras. O astro lutou contra o vício em drogas durante a maior parte de sua carreira, e teve várias recaídas antes de conseguir ficar limpo em 2000. Minha criatividade estava morrendo enquanto eu usava drogas, disse ele. Parabéns pela superação, Anthony, mas precisamos conversar sobre esse bigode. Com seus cabelos loiros platinados e habilidade incrível na guitarra, ele era a escolha perfeita para a banda Poison. De fato, CeCe DeVille conseguiu a vaga de guitarrista que poderia ter sido do Slash. Mas ele começou causando uma má impressão no vocalista Bret Michaels, quando se recusou a tocar as músicas de teste que a banda tinha preparado para ele. Em vez disso, tocou o riff que se tornou a música Talk Dirty to Me. As festas do Poison duravam a noite toda e eram famosas. E CeCe disse que ficava tão bêbado que mal conseguia se lembrar das cidades por onde passavam ou das pessoas com quem festejava durante a turnê. Seus problemas com drogas e bebidas intensificaram os atritos com Bret Michaels, culminando em uma atuação desastrosa nos MTV Music Awards de 1992. Em 2006, CeCe DeVille foi preso por dirigir embriagado, encontrado pela polícia se arrastando perto do local de um acidente. Hoje sóbrio, ele vê o episódio como um chamado para mudar e se sente agradecido por não ter causado uma tragédia. Várias pessoas consideram Rod Stewart charmoso e já lhe disseram isso muitas vezes. Esse cantor tem uma queda por loiras, e entre suas ex-esposas estão a atriz Britta Eklund e a supermodelo Rachel Hunter. Rod tem 8 filhos com 5 mulheres diferentes, e uma vez comentou: "Em vez de casar de novo, prefiro encontrar uma mulher de quem não gosto e dar uma casa para ela." Mas aos 79 anos, ele não é mais o jovem de antes. Em maio de 2000, ele foi diagnosticado com câncer de tireoide, tendo que aprender a cantar novamente após a cirurgia. "Eu cantava todo dia, começando com 2 linhas de Maggie May, depois 4, até conseguir cantar um verso inteiro, então a música inteira." Ele também foi tratado de câncer de próstata em 2017. Rod ainda está gravando e fazendo shows. Em alguns momentos, é a idade que muda o visual de um roqueiro. Em outros, são os vícios e a vida desregrada que fazem a diferença. Deixe aqui nos comentários que astros do rock faltaram nessa lista. E aproveite e deixa seu like, sua inscrição e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde toda vez que sair vídeo novo aqui no canal.